Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra. Eclesiastes 11, 1. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Amém. Fala conosco, meu Deus, que a tua palavra, como foi cantado, como estávamos te adorando neste momento, que a tua palavra seja abundante no nosso coração, que a tua palavra venha de fato surtir efeito transformador nas nossas vidas. Precisamos disso e queremos receber do Espírito Santo uma palavra transformadora. O nosso coração está pronto e o nosso coração queremos declarar que é uma terra fértil para a semente que é a tua palavra germinar, florescer e dar muitos frutos. Te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Sente-se no seu lugar, vamos meditar na palavra de Deus. A mensagem de hoje tem esse título, nós vamos falar sobre o milagre da multiplicação. É sobre isso que nós vamos refletir nessa noite, o milagre da multiplicação. Toda semeadura tem em si o milagre da multiplicação. Por isso que o semear, o plantar, não pode ser despretensioso. Toda semeadura, irmãos, todo plantio que nós investimos na nossa vida, em todas as áreas, precisa ser intencional. Por isso que o próprio Salomão diz aqui no capítulo 11, plante a sua semente pela manhã e à tarde continue com as suas mãos sobre ela, porque você não sabe qual semente vai dar certo. Salomão está dizendo que a semente, ela vai de fato multiplicar se você tiver intencionalidade. Então, nos meus relacionamentos, quando eu semeio, eu preciso ter intencionalidade. Na minha vida espiritual, quando eu semeio, eu preciso ter intencionalidade. Na minha vida profissional, na minha família, no meu casamento. Nenhuma semeadura pode ser apenas um ato automático. E o primeiro versículo do capítulo 11 fala disso. Há duas interpretações, irmãos, sobre o que Salomão quer dizer com essa palavra aqui. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias tornará a encontrá-lo. Eu já expliquei várias vezes, mas eu quero trazer mais uma vez a explicação disso aqui que na verdade é um provérbio em Israel. Que ideia seria essa, pastor, de atirar pão sobre as águas? Parece até inócuo, né? Parece até sem sentido, né? Você pega um pão e você joga ele na água, o que vai acontecer com esse pão, gente? Ele vai se dissolver, ele vai desaparecer. Então, a ideia, então, já sabemos que não é essa. Não é de um pão mesmo, né? A farinha de trigo ali processada e depois de cozida sobre as águas. Não é disso que Salomão está falando. Então, já precisamos entrar nesse acordo aqui, tá? Pão aqui não é o pão pronto jogado nas águas, ok? Há duas explicações e duas linhas de pensamento sobre esse pão sobre as águas. Uma mais aceitável é a ideia que se tem quando ainda no Egito, os agricultores faziam o plantio da semente, tanto de trigo quanto de cevada, que eram as matérias-primas para a confecção dos pães que eram consumidos na época, tá? Tanto no Egito quanto em Israel e naquela região, as pessoas consumiam pães de cevada ou de trigo, e o plantio era bem semelhante. Quando acontecia a alta, né, a cheia do rio Nilo, você deve ter estudado isso em história, né? Por isso os egípcios se desenvolveram tanto naquela região, e foi um país tão próspero à sua época, exatamente porque eles aproveitavam toda a vitalidade que o Nilo promovia para aquela região. Mas eles faziam algo de forma muito estratégica. Então, quando o rio Nilo ele enchia e inundava os terrenos à margem do Nilo, os agricultores não esperavam a água baixar.
Eles não esperavam a água baixar para depois lançar a semente. Eles lançavam a semente de cevada e de trigo na flor da água, ainda quando a água estava acima da superfície. Então eles lançavam ali a semente, aproveitando, né, toda a carga nutritiva de todos os dejetos, de resto de vegetais, de madeira ou até de animais, que se misturavam ali formando um humo, um adubo muito forte. Quando a gente estuda a história, a gente percebe que a agricultura egípcia era muito forte e muito além do que acontecia com outros povos, exatamente por isso. Quando a água baixava e a semente tocava o solo, ela já estava toda enriquecida de nutrientes para uma excelente colheita. Essa é a explicação mais aceita. Então, qual é a ideia? A ideia de uma visão de plantio. A ideia era que quando o agricultor estava lançando a semente de trigo, a semente de cevada, ele já estava enxergando o quê? O pão. Imagina que ele está aqui com um punhado de semente, ele lança sobre as águas, mas na visão estratégica dele, na visão do agricultor, ele não está vendo mais semente. Ele já está vendo a semente que virou uma árvore, essa árvore produziu muitas espigas, as espigas já foram colhidas, essas sementes de trigo, de cevada já foram colhidas, processadas, já virou massa e já produziu pão. Olha que maravilha, está falando sobre visão de futuro, como eu semeio, tendo uma visão intencional. Você entende por que eu começo a minha mensagem dizendo que a semeadura não pode ser sem propósito, desproposital? Toda semeadura tem que ser intencional. É como aquele agricultor que está com um punhado de semente, lança sobre as águas e já está enxergando, daqui a pouco eu já tenho um resultado. Daqui a pouco o resultado desse pão que eu estarei já vendendo ou sustentando minha família, é esse resultado que eu espero dessa semeadura. Essa é a explicação mais aceitável, mas existe outra. A outra explicação é que quando a semente era colhida depois da ceifa, o povo de Israel não ficava apenas com as sementes para o seu próprio sustento, eles exportavam. E isso acontecia através da navegação. Então eles pegavam as sacas com as sementes de trigo e de cevada e eles colocavam nos navios mercantes. E a ideia do comerciante é que estava lançando o que sobre as águas? O pão. E depois de muitos meses, depois de muitas semanas é que vinha o resultado. Alguém ia, levava aquilo para vender no comércio exterior e depois chegava o resultado do pão, que na verdade era a semente lançada sobre as águas. Essas são as duas explicações básicas que são aceitáveis nesse provérbio, né, de Salomão. Lançar o pão sobre as águas e depois de muitos tempos você vai achar esse pão que você lançou. Seja o agricultor, seja o comerciante. As duas explicações são aceitáveis, mas a primeira muito mais. E por que eu começo, irmãos, trazendo essa explicação? Já que eu vou falar sobre o milagre de multiplicação. Porque entenda, eu falei sobre isso aqui na nossa ministração de domingo. Ninguém pode olhar para uma semente e só enxergar aquela semente. Eu não posso olhar para um momento da minha vida onde eu estou semeando sem esperar resultado. Todas as vezes que eu semeio, eu preciso enxergar resultado. Eu separei esse mesmo texto em duas outras versões da Bíblia e eu quero chamar a sua atenção. A leitura que nós fizemos foi na versão da Bíblia NVI. Na versão da Bíblia NVT, nova versão transformadora, diz assim: envie os grãos de sua colheita mar afora. Então, na versão NVT, traz mais explicação sobre a segunda versão que eu trouxe, né? Da explicação desse provérbio. Envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. A terceira versão que eu quero ler está na versão da Bíblia Viva, que diz assim, é o mesmo texto em outra versão: seja generoso
Porque o que você der a outros acabará voltando para você. Esse é o princípio da lei da semeadura, né? É isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 6. De Deus ninguém zomba, tudo que o homem semear, isso também colherá. Então a palavra, rapidamente, que eu quero chamar a igreja para a gente refletir, é que o milagre da multiplicação, preste bem atenção, ele está intimamente ligado com a generosidade. Se você quer viver na sua vida o milagre da multiplicação, você precisará entender o princípio da generosidade. E qual é a ideia, gente, do princípio da generosidade? Eu preciso estar pronto para abrir mão. Esse é o princípio da generosidade. Se eu quero viver a multiplicação, eu preciso viver o princípio da generosidade. E qual é o princípio da generosidade? Para eu receber, eu preciso aprender primeiro a abrir mão. Imagina esse comerciante que agora está chegando no porto e liberando os grãos da sua colheita e confiando, tanto no dono do navio, quanto naquele comerciante, porque normalmente não era o agricultor que ia vender. Ali tinha um atravessador que fazia esse serviço e ele tinha que confiar. Então ele tinha que abrir mão do seu direito de ter controle. Então ele confiava, entregava para o comerciante que ia, passava meses e voltava com o resultado. Para eu receber multiplicação, eu preciso abrir mão. Imagina a ideia do agricultor que está com as sementes nas mãos e ele diz: será que vai dar certo? Vai que eu jogo essa semente aqui sobre as águas do Nilo e a minha semente vai para o terreno do vizinho e ele que colhe. A palavra diz assim: aquele que deveria dividir, aquele que deveria dar e não faz isso e retém, empobrecerá. Irmãos, eu conheço muitas pessoas que têm na sua vida um estancamento, não consegue viver uma bênção de multiplicação. Sabe por quê? Porque você está retendo aquilo que você deveria entregar. O princípio da multiplicação, ele está intimamente ligado com a generosidade. Os sábios judeus, eles dizem assim: a generosidade é um catalisador de transformação que atua como uma fórmula de multiplicação. Quando você abre mão da semente e planta, ela vai germinar e florescer e vai dar muitos frutos. Mas tem gente que só quer reter. E isso, irmãos, está em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, se eu quero ver os meus relacionamentos florescerem, eu preciso primeiro estar pronto para entregar. Sabia que a maioria não se relaciona para se preparar para fazer o bem para o outro, para abençoar a vida do outro? O que é que o outro pode fazer por mim? É a pessoa que só quer reter. O que é que essa pessoa pode fazer em meu benefício? Ah, pastor, eu estou me separando porque a outra pessoa não quer me entender. E quando chegou a hora de você entender essa outra pessoa? Entregar generosidade, compreensão. Irmãos, o princípio da semeadura, ele está em todas as áreas, nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, na nossa vida com Deus. O princípio da generosidade é quando eu estou primeiramente pronto para abrir mão. E eu quero trazer em detalhes, mas de forma muito rápida, alguns exemplos de histórias poderosas de multiplicação, onde essa pessoa só viveu o milagre da multiplicação porque primeiramente esteve pronta para abrir mão. Sempre é assim. Você conhece um professor muito próspero? Um professor, um mestre que as pessoas admiram? Pode ter certeza que essa pessoa aprendeu desde cedo a entregar todo o seu conhecimento, a distribuir tudo aquilo que recebeu. Você já viu gente que é assim? No trabalho, na profissão? Não, esse conhecimento aqui é meu. Vou nada jogar essa ideia, vai que alguém rouba. Pode ter certeza. Gente assim nunca prospera. Agora você conhece alguém que é uma influência na sua profissão? Essa pessoa está sempre pronta para ensinar.
Essa pessoa está sempre pronta para ensinar e preparar os mais jovens. Coração liberal. Coração pronto primeiro para entregar. Pode ter certeza que essa pessoa, mesmo sem conhecer Deus, será alguém influente e de uma grande colheita. Porque essa é a bênção da multiplicação. A bênção de multiplicação está intimamente ligado com a generosidade. E a generosidade, o princípio é, eu tenho que primeiro estar preparado para entregar. Vamos lá, eu quero trazer rapidamente aqui alguns exemplos de bênção de multiplicação. O primeiro é aquele momento de Jesus. Jesus demorou um pouco mais na ministração, o tempo passou, já estava ficando de noite, e Jesus chama os discípulos à parte e diz assim, olha, a gente precisa dar alguma coisa para essa multidão comer, já está ficando tarde, não dá para eles voltarem para casa, se eles forem voltar para casa agora, eles vão chegar muito tarde, famintos, deem vocês algumas coisas para eles comerem. E a palavra diz que Filipe diz assim para Jesus, mestre, nem que a gente tivesse mais de 200 denários, 200 denários, gente, era 200 dias de trabalho de alguém. Nem que a gente tivesse esse valor, não dava para alimentar essa multidão toda. Só de homens, 5.000 pessoas, sem contar mulheres, crianças e idosos. A estatística da época não contava nem idosos, nem crianças, nem mulheres. Os historiadores dizem que ali tinha no mínimo 10.000 pessoas, no mínimo. Alguns asseguram que tinha em torno de 15.000 pessoas. Porque só de homens, que foi contabilizado 5.000. Já imaginou? Alimentar todas aquelas pessoas? Aí a palavra diz que de repente, o irmão de Pedro, André, chega e diz assim, olha, a gente encontrou ali no meio dessa multidão, um jovem, um garoto. Ele trouxe o lanche dele, que ele trouxe foram 5 pães de cevada e 2 peixes. Era o lanche do menino, gente. Ele trouxe de forma, prudente, ele foi precavido. Obviamente que eu entendo que outras pessoas também trouxeram os seus lanches. Gente, no meio de 5.000 pessoas, só um trouxe lanche? Não, eu acredito que outras pessoas. Mas aquele menino que viveria o maior milagre de multiplicação da sua semente, ele estava disposto para abrir mão daquilo. E ele entrega. E ele então entrega a André, irmão de Pedro, o seu lanche, 5 pães de cevada e 2 peixes. Ele estava lançando o pão sobre as águas. Então André diz para Jesus, olha, tem um rapaz aí que trouxe um lanche, 5 pães e 2 peixes. Ele ainda chega a fazer o seguinte comentário, mas o que é isso diante de ter comida para alimentar esse povo todo? Aí, gente, é quando a gente quer viver o milagre da multiplicação, a gente quer até viver o princípio da generosidade, mas a gente, ao invés de usar a fé, a gente está usando só o quê? A lógica. Pastor, eu até queria ajudar, mas o que eu tenho? Eu até queria, pastor, ser alguém mais generoso, mas os meus recursos... Foi a explicação de André. O menino até doou, mas mestre, o que é 5 pães e 2 peixes para alimentar essa multidão toda? A palavra diz que Jesus então dá a seguinte ordem, manda todo mundo sentar. Porque Jesus nunca faz, gente, nada num ambiente bagunçado. Todas as vezes que Jesus quer abençoar e trazer o milagre de multiplicação, ele organiza primeiro o ambiente. Quantas pessoas que não estão vivendo o milagre da multiplicação, inclusive, estão vivendo o oposto disso. Estão vivendo o problema da escassez. E eu vou te dizer e te dar uma dica, qual deve ser o motivo. Esse ambiente pode ser que esse ambiente esteja precisando primeiro ser organizado. Porque foi a primeira coisa que Jesus fez. Antes do pão multiplicar, gente, antes do peixe multiplicar, a palavra diz que Jesus mandou organizar a multidão. Todo mundo sentou, a palavra diz que ele organizou grupos de 50, de 100. Por quê? Porque fica mais fácil para os céus trazer o milagre da multiplicação quando o ambiente está organizado, ordenado. Foi isso que Jesus fez. Depois a palavra diz que Jesus pegou os 5 pães, os 2 peixes, levantou, deu graça
e disse: pode distribuir. E eles tiravam um pedaço de pão e tinha mais pão. E tirava pedaço de peixe e tinha mais peixe. Tira pedaço de pão e tem mais pão, mais peixe, mais peixe, mais pão, mais pão, mais peixe. A palavra diz que toda a multidão ficou plenamente satisfeita. E a palavra diz que depois que todos comeram, do que sobrou ainda deu para juntar, porque Jesus também não gosta de desperdício, tá? Milagre de multiplicação, gente, a bênção de multiplicação não combina com desperdício, com extravagância. O milagre que Jesus traz, ele traz na ordem e ele traz também para abençoar outras pessoas. A palavra diz que Jesus mandou juntar tudo que tinha sobrado, encheu 12 cestos. Agora, eu quero chamar a sua atenção. Imagine o coração daquele menino. Quando ele viu aqueles 12 cestos cheios de pedaços de pão e resto de peixe, e dava para alimentar outras pessoas, tá? Ali não foi lixo, não. Jesus juntou porque aquilo ali, com certeza, ia alimentar outras pessoas. Já imaginou o coração daquele menino? Que maravilha foi repartir o pouco que eu tinha. Para que acontecesse o milagre da multiplicação, primeiro alguém precisou agir no princípio da generosidade. Essa é a primeira história. A segunda história que eu quero trazer é a história que a gente sempre ouviu aqui ser ministrado, eu já ministrei muitas vezes, a multiplicação do azeite daquela viúva que estava sob o risco de perder os 2 filhos. Os 2 filhos estavam ameaçados de se tornarem escravos por causa de uma dívida que o pai daqueles meninos que tinha morrido deixou para aquela senhora. Ela procura o profeta desesperada. Profeta, me ajude, você conheceu meu marido, ele morreu, deixou uma dívida, agora o credor está lá na minha porta querendo levar meus 2 filhos como escravos. O profeta pergunta o que para ela? O que é que você tem em casa? Ela responde: não tenho nada. Se eu tivesse alguma coisa, eu não estaria aqui pedindo sua ajuda, né, profeta? Como é que eu vou resolver uma dívida? Aí ela lembra: não, eu tenho sim, eu tenho lá em casa uma vasilha que tem um pouquinho de azeite. A explicação dela podia ter sido a mesma de André, né, gente? Mas o que é um pouquinho de azeite na vasilha para pagar a dívida que eu tenho? Do que ela estava precisando, gente? De um milagre de multiplicação. Ela estava precisando de um milagre de multiplicação. O profeta pergunta para ela: você não tem nada? Tenho sim, tem um pouquinho de azeite. Ele diz: então volte, passe na vizinhança, peça muitas vasilhas emprestadas. Ele até reforça, né? E diz: não peça poucas, peça muitas. Ela volta, passa na vizinhança, junto com os filhos, pede um monte de vasilha emprestada, entra em casa e começa a derramar o azeite. E a palavra diz que derramava azeite, tinha azeite, derramava azeite, tinha azeite, enche uma vasilha, enche outra. Casa cheia de vasilhas, e ela já está lá na última que ela enxergava, e quando ela derramou, pediu para um dos filhos: traz outra vasilha. Ele diz: não tem mais. Aí a palavra diz o quê? Então o azeite parou de correr. Eu costumo dizer que o azeite, a multiplicação do azeite, foi proporcional à quantidade de vasilhas que aquela mulher, tendo encontrado gente de coração generoso, repartiu com ela. Dividiu com ela. Milagre da multiplicação, irmãos, aconteceu na vida daquela mulher na proporção da generosidade das suas vizinhas. Então a gente já tem uma lição aí para vivermos o milagre da multiplicação na nossa vida, né? Construa pontes. Construa relacionamentos saudáveis com gente generosa. Com gente que na hora certa vai sim te emprestar vasilhas. Sabe por quê? Senão as portas vão se fechar. Gente que não constrói pontes, gente que não constrói relacionamentos com pessoas generosas, essas pessoas se privam do milagre da multiplicação. Gente, está tão claro isso. A multiplicação do azeite proporcional às vasilhas emprestadas. A multiplicação do azeite proporcional a corações generosos que emprestaram vasilhas.
Eu quero te convidar nessa noite para refletir aí no teu lugar. Que tipo e que nível de relacionamento você tem cultivado? Qual o tipo de semente que você tem plantado nos seus relacionamentos para que na hora certa, olha aqui para mim, para que na hora certa, no momento certo, a generosidade dessas pessoas te emprestem vasilhas para a multiplicação que precisa acontecer na tua vida. Irmãos, uma indicação profissional. Às vezes é alguém que você conheceu no teu primeiro emprego. Uma pessoa que você trabalhou e uma pessoa que você conviveu lá no seu curso da faculdade. E essa pessoa pode estar te emprestando uma vasilha 10 anos depois. Te fazendo uma indicação. Já imaginou? Dizer, não, eu conheço ela, eu conheço ele. Pode confiar, vai ser uma pessoa boa aqui na empresa. Olha que coisa. Construiu relacionamentos saudáveis e abençoadores, que fez com que o azeite multiplicasse. Por quê? Coração generoso. Já imaginou aquela mulher não tendo vizinhas com coração generoso? Tenho nada para te emprestar. Tenho nada para te servir. Cada resposta assim era um estancamento do milagre da multiplicação. Você consegue entender isso? O milagre da multiplicação, irmãos, ele é abundante ou escasso, dependendo dos relacionamentos que nós temos, das portas que nós deixamos abertas. Quantas pessoas que pelo lugar que passa, deixam uma porta fechada. Todo lugar que passou é uma porta fechada, é uma vasilha a menos. E está querendo viver o milagre da multiplicação. O milagre da multiplicação é proporcional à generosidade dos relacionamentos que construímos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga para a pessoa do seu lado, construa pontes. Diga para a pessoa do seu lado, do outro lado dessa ponte, deve ter alguém com uma vasilha. Você entendeu, né? Do outro lado da ponte que você constrói, tem alguém com uma vasilha. Irmãos, o tempo passa e quando a gente construiu pontes, que do outro lado da ponte tem alguém com a vasilha, a gente vai vendo o quanto Deus vai abrindo portas. Tem gente que acha que o milagre só depende de Deus, né? Sabia disso? Que tem pessoas que, porque milagre é algo do extraordinário, porque milagre de fato é algo do extraordinário, não é do ordinário, não é do comum, é do incomum. Milagre é algo do sobrenatural, só que quem constrói essa ponte, que do outro lado tem alguém com a vasilha, quem constrói sou eu e você. Aí Deus age. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Milagre de multiplicação na vida dessa mulher aconteceu porque ela construiu pontes e do outro lado tinha alguém com uma vasilha. Você pode dizer graças a Deus? Terceira história. Nós vamos falar do professor, do mestre, desse profeta aqui que fez o milagre, ou foi um instrumento, né, para fazer o milagre na vida dessa mulher. Aqui a gente falou de Eliseu. O mestre dele, o professor dele foi quem? Elias. E a situação era a mesma, tá, gente? A situação era desesperadora, a situação era de escassez e era um momento muito crítico. A palavra diz que a seca estava em todo lugar em Israel. Elias estava vivendo o sobrenatural de Deus lá no riacho de Querite, sustentado pelos corvos, porque Deus faz assim, tá? Tem hora que ele usa gente e tem hora que ele usa coisas inanimadas. Aliás, tem hora que ele usa até pessoas que nem conhecem a Deus, mas Deus usa pessoas para te favorecer. É assim que Deus faz. Naquele momento, o milagre de multiplicação que Elias estava vivendo era corvos que sustentavam ele com pão e carne. Só que o riacho secou. O riacho secou e a palavra diz que Deus então o conduz para onde, gente? Para um povoado perto. E ele deu a dica, chega lá, você vai encontrar uma viúva e ela vai te sustentar. Então Elias chega no povoado,
Sarepta de Sidom, e uma mulher está carregando alguns gravetos, ele pede àquela mulher água, a mulher vai pegar a água, e olha que água, gente, água naquele momento de escassez já era um recurso muito difícil, mas aquela mulher tinha o coração generoso. Quando o profeta pede a ela água, e já era algo muito difícil, ela com um coração generoso disse, olha, água eu posso te dar. Ela está saindo, o profeta diz, aproveita que traz a água para mim e traga também um bolo. Faz um bolo para mim. Naquela época, gente, o bolo era feito de farinha com azeite. E a mulher então diz, olha, a água eu posso trazer, mas esse bolo aí eu vou ficar lhe devendo. A água eu trago, mas o bolo eu vou ficar lhe devendo. Porque eu estou indo para casa preparar minha última refeição, e depois que meu filho, depois que a gente comer essa última refeição, a gente vai morrer. E o profeta diz, assim diz o Senhor, você vai fazer como você está dizendo, você vai para casa preparar o teu bolo, um para você, para o seu filho, mas você vai preparar primeiro um para mim. Porque assim diz o Senhor, enquanto você obedecer essa palavra, a farinha na panela, aquele restinho que você tem, a farinha não vai acabar. E o azeite, aquele restinho lá que você tem, não vai também acabar. Aquela mulher estava precisando de quê, gente? Aquela mulher estava precisando de um milagre de multiplicação. Ela firmou o seu coração naquela palavra. Ela confiou na palavra do profeta. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 20:20, confie no Senhor seu Deus e vocês serão sustentados. Confie nos seus profetas e vocês prosperarão. A palavra, irmãos, é uma semente. Aquela mulher entendeu que aquela palavra do profeta Elias estava chegando no seu coração como uma semente e ela creu. E aquela semente germinou, e aquela semente produziu no coração daquela mulher o milagre da multiplicação. E ela foi e fez exatamente como o profeta, como o homem de Deus tinha dito. Ela divide o que estava restando ali, prepara 3 bolos, um para o profeta, um para ela e outro para o filho. E curiosamente, quando ela vai no outro horário de refeição preparar, dentro da vasilha da farinha tinha ainda farinha. E dentro da vasilha do azeite também azeite. E ela prepara de novo um bolo para o profeta, para ela e para o filho. E no outro dia, de novo, para ela, para o profeta e para o filho. E a palavra diz que isso foi pelos próximos 3 anos. Não faltou. Por que aquela mulher viveu o milagre da multiplicação? Porque ela tinha um coração generoso. O que antecede, irmãos, a multiplicação sempre é a generosidade. É a generosidade que abre portas. É a generosidade que cria vínculos abençoadores. Pastor, eu só me relaciono com gente que me passa a perna. Não tem jeito, parece que é um imã. Eu só me relaciono com gente que aparece tendo ali uma áurea que vai me ajudar e tal, mas é gente que quer só se aproveitar de mim. Quem é que está aparecendo do outro lado dessa ponte? Meu irmão, minha irmã. É alguém com a vasilha? É alguém pronto para te entregar um novo bolo no teu momento de escassez? Porque, irmãos, quem de fato confia no Senhor e entende que essa bênção de multiplicação provém do Senhor, vai viver relacionamentos multiplicadores. Irmãos, Deus não pode conceber que os nossos relacionamentos sejam de pessoas que sempre nos levam para a escassez. E tem gente que parece que tem essa sina. Do outro lado da ponte é só gente que esconde a vasilha. Do outro lado da ponte é gente, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Eu estou sempre repetindo isso, uma das frases mais malditas que aqui no Nordeste, e nós entendemos o porquê, né? A nossa região sempre foi uma região de muita escassez, mas é uma frase que a minha avó sempre diz, e a minha mãe aprendeu a dizer, e como se isso fosse algo bonito. Já viu essa frase do senso comum aqui no Nordeste? Farinha pouca é o quê, gente? Meu pirão primeiro. Deus me livre de eu construir ponte com gente que diz essa frase do outro lado da ponte. Porque nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos um menino pronto para dividir
O menino pronto para entregar seus 5 pães e os seus 2 peixes. O que ele teve de volta? 12 cestos cheios. Aquela mulher que estava pronta para ter vizinhas abençoadoras, prontas para dividir vasilhas. E o que ela teve? Sustento para o resto da sua vida e suas dívidas pagas. Sabe essa viúva aqui? Eu quero já encerrar a história dela para a gente ir para a última. Não só foi esse milagre que ela viveu não, tá? Aquele filho dela que ela tinha dito para o profeta que morreria de fome depois daquele bolo, ele morreu depois de uma doença. A palavra diz que ele ficou doente e foi piorando até que morreu. O profeta chega, a mulher diz para ele: foi que eu fiz para o senhor? Foi que eu fiz para o senhor? O senhor vem para minha casa para trazer essa desgraça sobre a minha família? Tipo assim, o senhor livrou meu filho de morrer de fome. O senhor está aqui, agora meu filho morre dessa condição? A palavra diz que Elias pega o menino, sobe no seu quarto, deita o menino na cama e diz assim: Senhor, por favor, eu não vim para cá para viver uma desgraça dessa não. O Senhor me manda para cá para ser sustentado por essa viúva e agora o Senhor leva o menino? Depois veja a oração que o profeta fez, tá, gente? Está lá em 1 Reis, capítulo 17. Ele diz mais ou menos assim: o Senhor faça o favor, meu Deus, de restituir a vida desse menino. É mais ou menos assim que eu vejo, tá, gente? A oração de Elias é mais ou menos assim: o Senhor me faça o favor de restituir a vida desse menino, que eu não estou preparado para isso. E a palavra diz que num ato profético ele se deita sobre o menino, o corpo do menino aquece, o menino espirra 7 vezes, e a palavra diz que ele desce do quarto dele, segurando a mão do menino e diz aqui, ó, tá aqui teu filho, toma teu filho de volta. Gente, por que aquela mulher agora está recebendo o filho que morrera, ela está recebendo o filho vivo? Por quê? Porque ela tinha um coração generoso. Entenda, tá? A morte estava rondando a casa daquela mulher. Você consegue entender isso? Quando a gente analisa a história, ou o filho morreria de fome, Deus não deixou, mas morreu de uma doença, Deus ressuscitou. Olha que maravilha, gente. Olha que bênção é andar com gente abençoada. A vida do profeta Elias foi poupada porque ele andou com uma mulher generosa. E a vida do filho da mulher foi poupada porque ela andou com gente abençoada. Olha que maravilha que é construir pontes e relacionamentos que nos levam à bênção de multiplicação. Irmãos, essa é uma noite de concerto. Essa é uma noite de concerto. A palavra de Deus, eu estou indo para todo lugar e a palavra de Deus está voltando para o mesmo lugar, que é que tipo e que nível de relacionamento eu estou construindo. O que me leva para a multiplicação ou o que me leva para a escassez. Porque entenda, do mesmo jeito, olha aqui para mim, do mesmo jeito que tem relacionamentos que nos levam à multiplicação, tem relacionamentos que nos levam à escassez. Último exemplo que eu quero trazer para a gente orar. A gente vai voltar agora para o profeta Eliseu. Eu preguei sobre isso recentemente aqui numa quarta-feira. A palavra diz que também era um tempo de muita escassez. Você percebe que as 4 histórias que eu estou contando era um tempo muito difícil, de escassez, de muita dificuldade. É aquele tempo que a gente se vira para todo lado e para onde a gente se vira parece que a gente está de mãos atadas. Parece esse momento que a gente está vivendo no nosso Brasil? Parece? Você como chefe de família, como alguém que sustenta a sua casa. Estamos vivendo um tempo assim, gente, parece que a gente vai fazendo todo tipo de mágica e para onde a gente vai se mexendo, parece que o negócio vai apertando, né? Mas entenda que é em momentos assim que mais Deus faz chegar na nossa vida o milagre de multiplicação. Você pode dizer amém? Então confie no Senhor. Toca assim na pessoa do teu lado e diga, confie no Senhor. Agora diga com autoridade assim, só confie no Senhor.
4 histórias eu trouxe nessa noite, algo presente nas 4 histórias. Escassez. Escassez que não tirou a bênção da generosidade do coração dessas pessoas. Irmãos, quem fica tentando encontrar lógica e explicação para ser generoso, nunca será generoso. Nunca vai dividir a semente. Nunca vai partilhar o pão. Nunca vai ajudar quem está mais carente. Nunca. Porque a gente sempre fica esperando, como diz o próprio Salomão, né? Olha, quem fica olhando para a nuvem nunca vai semear. E quem fica olhando para o vento nunca vai ceifar. E tem gente que está assim, esperando a condição favorável para ser generoso. Não vai acontecer. Nas 4 histórias, há algo comum. Um tempo de escassez. A palavra diz, em 2 Reis capítulo 4, a partir do versículo 42, que era um tempo de muita fome. Era um tempo de tanta fome, que a palavra diz que os discípulos de Eliseu estavam procurando qualquer coisa no mato para fazer sopa. Inclusive um foi lá, pegou um fruto que ele não conhecia e trouxe, né? E quando cortou ali para fazer um ensopado, quando colocou o caldo na boca, olha, tem veneno. O homem estava quase morrendo. Eliseu manda trazer um pouco de farinha, joga ali naquele caldo. E a palavra diz que aquilo que tinha morte na panela se transformou em sustento. Era um tempo de escassez. O Senhor cortou a morte da panela. Está aqui nessa mesma história. Aí a partir do versículo 42, a palavra diz que um homem generoso de uma certa cidade, possivelmente alguém que queria muito agradar o profeta Eliseu, né? Tinha muita gratidão ao profeta, mandou para ele alguns pães de cevada. Gente, entendam, os pães eram exclusivamente para o profeta. Preguei sobre isso recentemente. Ele não manda o pão para o profeta dividir para todos. A palavra diz que ele manda o pão para o profeta. E o que o profeta tinha que fazer, gente, num momento de escassez? Se segue o senso comum do ditado que eu citei recentemente, né, que nós nordestinos aprendemos, farinha pouca, meu pirão primeiro. Tempo de escassez, o pão é para encher minha barriga. Mas o mesmo profeta Eliseu que orava, que ministrava, que profetizava, e o azeite da viúva multiplicava, o filho da viúva ressuscitava, esse mesmo profeta tinha um coração cheio de generosidade. E a palavra diz que ele pegou aqueles pães, e a Bíblia diz que ele dividiu. Só que quando ele faz isso, quem recebeu o pão, teve o mesmo entendimento de André. Lembra de André, a primeira história que eu contei? Lembra o que André disse para Jesus? Mas o que são 5 pães para alimentar toda essa multidão? Você está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos ler, por favor. Essa última referência eu quero ler com você. 2 Reis, capítulo 4, versículo 42. Olha que a explicação é a mesma. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 42. Veio um homem de Baal-Salisa trazendo ao homem de Deus, o tal do Eliseu, tá, gente? 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, ou seja, era primícia, era uma oferta de primícia. Ele não estava trazendo o que sobrou, e olhe que era um tempo de escassez, tá, gente? Era um tempo de muita fome, mas ele resolveu dar um presente para o profeta. E primícia. E também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo, sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou, como podereis servir isso a 100 homens? Eram 20 pães para 100 pessoas. Como é que vai dar certo, profeta? Eliseu, porém, respondeu, sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Diga para a pessoa do seu lado, Deus vai te abençoar e vai sobrar. Diga com autoridade, Deus vai te abençoar e vai sobrar. Eu quero profetizar isso sobre a sua casa, sobre a tua família, sobre o teu salário, sobre aquilo que você está vivendo hoje, o Senhor vai te abençoar e vai sobrar. O salmista Davi, ele diz assim, olha, hoje eu já sou velho, mas eu já fui jovem, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.
Então entenda, a ordem de Deus é que a gente haja com generosidade e vai sobrar. É isso que o profeta diz. Eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Diga de novo para a pessoa do seu lado, vai sobrar. Porque assim diz o Senhor, vai sobrar. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar, no nome de Jesus. Toque mais uma vez na pessoa que está perto de você e diz, o Senhor vai te abençoar. Eu não sei como vai ser, mas Deus vai te abençoar. Eu creio assim, meu Deus. Eu creio exatamente assim. Às vezes nós estamos sofrendo demais porque estamos olhando apenas pela lógica e analisando, meu Deus, os fatos pela nossa inteligência. E foi o Senhor quem nos deu inteligência. O Senhor quer sim que olhemos para as situações da nossa vida com racionalidade. E possa ser que seja exatamente isso que o maligno está plantando ou tentando plantar no coração e na mente de algumas pessoas nesse momento. De que a palavra é uma palavra bonita e contundente, mas a realidade dessa pessoa é diferente. Maligno, meu Deus, pode estar tentando plantar no coração dessa pessoa, dizendo, olha, o pastor não sabe de fato o que você está vivendo, porque o que você está vivendo é diferente. Meu Deus, as 4 histórias que eu contei, eram fatos comuns de escassez, fatos comuns de perda. Eu estou ministrando nessa noite para essa pessoa que olha para o seu casamento, para o seu relacionamento e não consegue enxergar nada fora dessas 4 linhas explicativas desse momento que esses dois estão vivendo. Parece que não sobrou mais nada, parece que não tem mais saída. Como aquela mulher estava dizendo para o profeta Elias, olha, racionalmente eu estou te explicando, a gente vai comer os últimos bolos, eu e meu filho, e depois a gente vai morrer. É como aquela mulher disse ao profeta Eliseu, olha, eu só tenho um pouquinho de azeite, que inicialmente tinha pensado, não tenho nada. Meu Deus, o Senhor nos deu inteligência, o Senhor nos deu capacidade de raciocínio, mas a tua palavra diz que nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. E viver por fé, meu Deus, é passar por cima de toda racionalidade, de toda lógica. E é exatamente isso que nós estamos vivendo neste momento. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, essa pessoa que a lógica está desafiando a sua fé. Eu oro nesse momento, meu Deus, com pessoas e por pessoas que a lógica está desafiando a sua fé. Mas é aí que aparece, meu Deus, o coração generoso. E nós declaramos, como disse antes de começar a pregar essa palavra, os nossos olhos estão postos em Ti. O nosso coração está confiante no Senhor. E nós vamos confiar em Ti, meu Deus, somente em Ti. Confiaremos. Os planos que foram somente embora, em Ti, meu Deus, nós vamos o confiar. Sonho que se perdeu, depositamos a nossa confiança no Senhor. Festa e agora, retira do coração, meu Deus, toda dúvida. Retira do coração, meu Deus, essa tentativa do maligno de trazer o pensamento racional e lógico. Não é assim que funciona, meu Deus, no âmbito da fé. Não é assim que funciona, meu Deus, no campo da fé. De volta o que é meu. Coloca no nosso coração, meu Deus. Deposita no coração dessa tua filha, desse teu filho, a palavra de esperança e de confiança, no nome de Jesus. Leva-me às águas tranquilas. Peça ao Senhor isso neste momento. Que o Senhor traga refrigério à sua alma. Você que o seu coração está parecendo uma brasa, parece que você está vivendo, atravessando um deserto. A luta está tão intensa que a tua alma, ela está numa temperatura, os teus pensamentos estão, na verdade, numa temperatura alta e você não consegue ter paz.
porque parece que tem um braseiro na tua mente. Os pensamentos são velozes, as explicações lógicas são velozes, mas o Senhor traz refrigério na tua alma neste momento. E esse refrigério vem em forma de paz. O refrigério do Senhor vem na tua vida em forma de paz. Peça isso ao Senhor. Refrigera a minha alma, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Nós vamos sair daqui nessa noite, meu Deus, com o coração, com a alma, com a mente, com os pensamentos em paz. O Senhor é o Deus provedor, o Senhor é o Deus que restitui, e nós aprendemos a confiar inteiramente no Senhor. Diga isso: restitui, meu Deus, restitui a minha paz. Espírito Santo, restitui a minha paz, restitui a esperança no meu coração, em nome de Jesus. Leva-me a águas tranquilas, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos assim para frente e diga ao Senhor: aleluia. Roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Creia, porque o poder de um clamor pode. Você pode dizer isso mais uma vez. Levanta bem alto as suas mãos em rendição e diga: o tempo que roubado foi, não poderá se comparar. Aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia no Senhor, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Levanta-se as suas mãos para os céus. Há tantas pessoas aqui nessa noite, pessoas que estão em casa, que o diabo já roubou tanto da tua vida. Você que viveu tão longe dos planos do Senhor. O Deus de misericórdia, na sua graça e misericórdia, já te concedeu tantas bênçãos. Mas como você viveu tanto tempo fora do fluxo da bênção do Senhor, tudo que chegava foi tirado, foi roubado, foi sequestrado. De fato, na vida de muitas pessoas que estão ouvindo essa palavra, o diabo roubou tanta coisa da tua vida. Você já poderia estar em outro nível. Você já poderia estar vivendo outra fase dessa bênção da multiplicação. Mas na velocidade que chegou, foi embora. Foi como o vento levando, como diz o profeta Ageu. Era como se estivesse colocando num saquetel furado, num saco furado, num bolso furado. O Senhor quer restituir na tua vida, mas você primeiro precisa abrir mão de tentar ter controle da tua vida. Então o primeiro gesto que você precisa diante do Senhor é pegar a tua mão, as sementes que o Senhor te colocou, que o Senhor te concedeu, que o Senhor te presenteou, e entregar nas mãos do Senhor. Faça isso agora, no nome de Jesus. Abra mão de ter controle. Você sabe por que Deus está te dizendo isso? Abra mão de ter controle. Viver por fé é ter controle nenhum, é depender integralmente do Senhor. Então abra mão de ter controle. Esse é o primeiro passo para aqueles que querem viver a bênção da multiplicação. É aquele menino que tinha um controle sobre o seu lanche, entregando diretamente a André, dizendo: pode entregar para Jesus. É aquela mulher que tinha um controle sobre o restinho de farinha e azeite, perdendo o controle e entregando aquilo na mão do profeta, porque ele tinha liberado uma palavra. É aquela mulher que tinha um restinho do azeite e entendeu: é muita vasilha para pouco azeite, mas ela preferiu não ter controle e confiou na palavra. É o profeta Eliseu que tinha o controle dos 20 pães
mas decidiu perder o controle e distribuiu, partilhou. Decida nessa noite e diga: meu Deus, eu decido confiar em Ti. Eu abro mão do controle que até hoje eu quis ter sobre a minha vida, sobre as minhas decisões. Você está entendendo o que é isso? Aí, com os teus olhos fechados, faça essa oração e diga para o Senhor: eu abro mão de todo o controle que eu sempre quis ter da minha vida, e eu decido confiar no Senhor. E aí o maligno nunca mais vai roubar da tua vida. A palavra do Senhor diz que Ele só veio para roubar, matar e destruir. Eu quero declarar essa bênção sobre a tua vida. Chega de perder, chega de ser roubado, chega de perda, chega de escassez, no nome de Jesus. Coloca o teu coração nas mãos de Deus, coloca a tua vontade nas mãos do Senhor, coloca o teu querer, as tuas decisões. Diga: Jesus, eu coloco as minhas decisões nas tuas mãos. Eu decido colocar a minha vontade nas tuas mãos. E o tempo que roubado foi não vai se comparar a esse novo tempo de multiplicação, de bênção, de multiplicação que o Senhor tem para a minha vida. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Ah, meu Deus, declaramos essa bênção sobre cada lar, sobre cada casa. Nós temos compromisso com o Senhor. O Senhor não tem compromisso com o tempo que estamos vivendo. O Senhor não tem compromisso com a realidade que estamos vivendo. O Senhor tem compromisso com a tua palavra. Então a palavra liberada é que chegou esse tempo de multiplicação. Não sabemos como será, mas o Senhor vai prover, porque decidimos colocar nas tuas mãos. Decidimos colocar nas tuas mãos. Decidimos colocar liberalmente nas tuas mãos, meu Deus. Diga isso mais uma vez. E o tempo que roubado foi, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar. Declare forte, declare com confiança, declare com fé, declare ao Senhor: oh, meu Deus! Levante as suas mãos e peça: restitui, meu Deus! Eu confio em Ti, Senhor. Quero de volta o que é meu. Sara o nosso coração. E põe teu azeite em minha dor. Restitui, meu Deus. Restitui. E leva minhas águas. Restitui as perdas pelas decisões erradas que tomamos. Restitui, meu Deus. Restitui. Quero de volta o que é meu. Meu Deus, porque o Senhor derramou graça. Ah, meu Deus. Põe teu azeite em minha É pela tua misericórdia. Restitui. Obrigado, Senhor. Leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor. Obrigado, Senhor. E refrigera minha alma. Aplauda bem forte ao Senhor. Você que está em casa também, faça isso. Oh, bendito é o nome do Senhor. Celebre nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia. Volte para casa debaixo da bênção do Senhor. Volte para casa com essa palavra no seu coração, se revolvendo, tendo outros significados no nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa noite. Obrigado por essa palavra. O Senhor não tem compromisso com a escassez. O Senhor tem compromisso com a abundância, com a bênção da multiplicação. E temos aprendido, meu Deus, viver o princípio da generosidade.
Então colocamos nas tuas mãos toda a nossa confiança. Leva o teu povo em paz. Renova o coração, a mente, os pensamentos dos teus filhos. Que possamos viver um restante de noite muito abençoado. No nome de Jesus. Esse restante de semana, meu Deus, seja marcado pela bênção da multiplicação. Esse restante de mês, o mês está na metade, mas que esse restante de mês também seja marcado por essa bênção de multiplicação, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Continua derramando sobre nós da tua graça, do teu favor e dessa bênção de multiplicação, no nome de Jesus. Leva o teu povo em paz. Oh meu Deus, continua realizando milagres. Continua realizando milagres de multiplicação. Confiamos no Senhor. No Senhor nós confiamos. E por isso vamos descansar na certeza que temos que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas esta bênção de restituição, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos hoje e para sempre. Amém e amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Deus abençoe. Essa bênção de multiplicação te acompanha. Deus abençoe. No nome de Jesus. Confie na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Rejeite toda palavra que não vier do Senhor. Confie na palavra de Deus. Deus abençoe a todos.